o governador João Azevedo anunciou novos nomes que passam a integrar a equipe de governo nesse segundo mandato dele. A Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido será comandada pelo deputado federal Frei Anastácio. Bivar Souza Duda foi anunciado como secretário executivo da pasta. Para a Secretaria de Desenvolvimento Humano, o governador João Azevedo escolheu o nome da deputada estadual Poliana Dutra, ela que foi candidata ao Senado na chapa ao lado de João Azevedo, vai substituir Tibério Limeira, que agora será secretário da Administração, e Jaqueline Guzmão, que era secretária titular, passa a ser secretária executiva. João Alves permanece na Secretaria de Administração Penitenciária e João Paulo Barros na Secretaria Executiva. João Paulo Freire foi designado para a Secretaria Executiva da Articulação Política. E ainda sobre essas mudanças, né, as novas revelações de João Azevedo, a gente começa uma entrevista a partir de agora, não é, Denison? Isso mesmo. Como você falou, Daniel, Poliana Dutra foi anunciada para a Secretaria de Desenvolvimento Humano e é com ela que a gente conversa a partir de agora aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia, secretária, deputada, secretária. Bom dia, Denison, bom dia, Daniel, bom dia, Daiane, Fábio César e a todos que nos acompanham. Esse anúncio aconteceu há pouco tempo, mas já havia muita conversa em relação a isso, dessa possibilidade de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Uma secretaria muito importante, principalmente para o momento que a gente está vivendo, em que a fome voltou a ser uma grande preocupação em todo o país. Na hora que o governador lhe convidou para essa secretaria, quais foram as demandas que ele colocou na mesa? Essa secretaria é uma secretaria que faz justiça social. Ela não está sozinha, ela integra a base de outras políticas públicas, porque ela intercala a habitação, ela intercala a ausência de água, de energia elétrica, de saúde, de educação. Então, ela é uma secretaria que trabalha na sua transversalidade. Então, é uma secretaria que é o eixo das políticas públicas em qualquer governo. E nesse momento, principalmente, que a gente encontra no país 33 milhões de pessoas passando fome, longe do orçamento público e sem acesso aos direitos. Segundo o IBGE, mais de 600 mil pessoas viviam em situação de extrema pobreza até 2021. Esses dados foram divulgados no fim do ano passado. A renda dessas pessoas per capita era de R$ 169 por mês. E 600 mil pessoas aqui no estado da Paraíba. Como, na prática, reduzir essa desigualdade? A gente sabe que o estado tem muitos programas sociais, como está na mesa, mas são programas paliativos, são programas para atender a fome, porque a fome tem pressa, mas como atender também essas demandas a longo prazo? Como é que a senhora pensa em mudar essa realidade? Tudo faz parte de uma estratégia de combate à fome, à pobreza e à exclusão social, mas faz parte de uma combinação de várias políticas. Porque a pobreza ela não se acaba de forma generalista, é uma forma focada. Cada família tem sua especificidade. Não é somente uma transferência de renda, de crédito numa conta bancária que a gente vai achar que vai diminuir a pobreza. A pobreza ela faz parte de um eixo que é composto pela ausência de renda, que é o eixo central, mas não é o principal. A inclusão produtiva, o cidadão não consegue acessar o mercado de trabalho porque ele não tem qualificação profissional, ele não tem moradia, ele mora dentro de um esgoto, ele carece de outras políticas públicas e precisa sim que a gente não silencie mais a pobreza e coloque essa família na rede de proteção social. A rede de proteção vai definir a intensidade dessa pobreza e o que é que ela está necessitando, a família está necessitando. Porque a pobreza ela faz parte de um eixo de várias políticas públicas. Você não é pobre só porque você não tem renda. A prova disso foi o auxílio aí que a gente viu, que era dado R$600 transferido numa conta bancária às famílias e as famílias continuavam pobres, porque não era só a renda. Ela precisava se inserir no eixão das políticas públicas na rede de proteção social. Ela não tinha casa, ela não tinha creche, ela não tinha qualificação profissional, ela não tinha o acesso também à educação. Então, essa associação de várias políticas, por isso que é uma Secretaria de Justiça Social que vai fazer com que essa família seja captada e a assistência social ela tem uma estrutura definida para isso, que são os CRAs, que é o Serviço de Referência da Assistência Social, onde você vai captar essa família pobre na busca ativa,
O CAD único também vai lhe ofertar também subsídio para você identificar a pobreza das famílias e a partir daí você traçar estratégias focalizadas para cada família. Na sua campanha para o Senado, foi bastante lembrado o tempo em que a senhora foi prefeita e que o município conseguia reverter essa situação de pobreza em que as famílias conseguiam devolver, inclusive, o cartão do Bolsa Família. Essa vai ser a meta a partir de agora e eu aproveito para perguntar também, esse seu alinhamento na época de prefeita com o governo do PT, com Lula, vai ajudar, vai auxiliar a partir dessa missão que foi estabelecida aqui na Paraíba? Foram vários exemplos exitosos em Pombal, entendendo que não era só a renda, era um arcabouço de política pública que você coloca para compor as famílias, né, para integrar a vida do dia a dia das famílias, que você faz com que quebre esse ciclo de pobreza. Lá a gente entendeu esse universo social e individual de cada família e Pombal foi a cidade do Brasil que mais aconteceu devoluções de cartões de Bolsa Família, que houve mais mobilidade. As famílias que estavam numa situação de vulnerabilidade passaram a integrar a renda, né, o desenvolvimento da cidade, gerando imposto e contribuindo com a vida mais digna na cidade. Então, Pombal foi representar a ONU como a cidade do Brasil que mais aconteceu mobilidade social e que a cidade também conseguiu atingir vários indicadores sociais, que isso foi importante. Claro, isso sim vai ser o eixo central. As pessoas precisam mudarem de vida, precisam serem provocadas também a voltar a ter autoestima. É um conjunto, o poder público que provoca, a família que responde e a gente consegue identificar a sua vocação e respeitar o seu universo que ele vive, considerando a cultura, o território, de que as pessoas já estão aptas a trabalhar, a sua vocação. Esse conjunto de informações faz com que você possa traçar um perfil de cada família e direcionar a política pública que vai intercalar com todas as outras, né? Às vezes a pessoa é pobre porque não consegue trabalhar, porque está doente, enferma numa casa e precisa apenas de uma cirurgia. Às vezes, na zona rural, precisa apenas de uma ponte para transferir o seu produto da zona rural para a cidade. Então, o desenvolvimento, eles são pequenas ações também que, intercalada nesse universo, você consegue traçar um desenho para cada família. Nós estamos conversando ao vivo com a deputada estadual Poliana Dutra, do PSB. Neste momento, a TV Tambaú também transmite a entrevista junto com a Rádio Jovem Pan João Pessoa, um trecho aqui dessa entrevista. Mas, deputada, a senhora, além de ter sido cotada para justamente assumir essa secretaria, também se falava muito em poder participar do governo federal. Existia até na época a intenção de se colocar uma tentativa, uma articulação de Simone Tebet assumir essa área mais social e até uma reunião foi anunciada que haveria entre a senhora e Simone Tebet e essas possibilidades de assumir um cargo no governo Lula. Por que isso não avançou? Como é que ficou esse diálogo? A senhora ainda pretende ter esse diálogo com Simone Tebet porque ela é agora a ministra do Planejamento? Como é que está essa situação? Nós conversamos com a assessoria da Tebet e ela ficou assim prontamente apta a nos receber. Eu cheguei a conversar com o Tebet por e-mail, mas também conversei por telefone. Ela achava que ia compor a rede de proteção social do governo federal, ia para a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Humano, MDS, lá no governo federal, e acabou indo para o planejamento. Simone é um grande quadro, que em qualquer lugar acho que ela vai fazer a diferença nesse país. É uma mulher que conseguiu protagonizar e foi importante também para a vitória do presidente Lula. E em qualquer lugar que ela está, a gente pode dialogar, porque ela tem a experiência dela como mulher. Foi o foco também do primeiro turno, ela trabalhar com as carências do Brasil, uma mulher muito experiente, e a gente pode dialogar. Hoje o diálogo especificamente vai ser com Hélito Dias, foi governador do estado do Piauí por várias vezes, tem também toda uma experiência no seu conjunto social e uma vivência também em relação aos mais vulneráveis. E, enfim, é uma pessoa que dialoga bem com o Nordeste, dialoga bem com a situação de vulnerabilidade do país, e é com ele que a gente vai traçar a nossa linha de ação aqui na Paraíba, claro, respeitando as especificidades regionais. Eu acredito que as políticas públicas elas não podem ser generalistas. O modelo de uma política que se aplica lá em Joinville, em Santa Catarina, não é o modelo que vai se aplicar lá em Cochichola, aqui na Paraíba. Então, na própria Paraíba, ela tem muitas especificidades. O território da Paraíba é muito vasto. Eu trabalhei muito com as vocações regionais, que isso é importante, e vai fazer parte, sim, da nossa rede de proteção social e o acesso às políticas públicas. Alinhada também o carro-chefe, né, do governo federal, que é o seu
a sua grande meta, né? Fornecer as 3 refeições a cada cidadão brasileiro. A senhora falou em vocações, esse é um tema importante porque dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano está justamente essa questão de geração de emprego, das vocações de cada área, mas também das pessoas. E a Paraíba vive uma certa fragilidade na questão do desemprego, tem aumentado a geração de emprego no estado, mas ainda estamos abaixo de muitos estados, até do próprio Nordeste. Como a senhora acredita que na prática pode ser mudada essa situação da geração de emprego? O governador ele tem colocado na sua prioridade a atração de investimentos para o estado da Paraíba. Paraíba está bem. Eu pude ver isso agora na disputa para o Senado, quando eu conversava com vários economistas, tanto do estado da Paraíba como fora. Eu faço parte aqui no estado de um fórum de alto nível, que é um fórum Celso Furtado, que é composto por economistas, professores universitários, empresários e a classe política também. A Paraíba não está no seu momento pior. Pelo contrário, a Paraíba está num ambiente favorável à prática de qualquer negócio. Se você considerar a região do sertão da Paraíba, que era uma região tratada à parte, e hoje é uma reunião que traz soluções para o desenvolvimento, quando você coloca as energias renováveis, se você juntar a energia renovável, se você juntar a terra boa, se você juntar a mão de obra qualificada, que é as universidades que chegam no interior, e a água, que chegou na transposição do Rio São Francisco, então esses elementos são elementos que atraem qualquer tipo de investimento, seja no campo industrial, comercial ou de serviço. Então a Paraíba está vivendo seu momento bom, inclusive um momento preparado pelo próprio governador João Azevedo, que deixa o estado favorável a essa atração de investimentos. Recentemente, o governador anunciou o Porto Seco aqui no litoral sul da Paraíba, que vai ser importante também nas relações comerciais, a Paraíba se comunicando com o mundo, sem falar do polo industrial, do polo turístico da Paraíba também. Então, ela tem feito o seu papel de casa. Agora, a gestão pública, que está lá na ponta, precisa também fazer essa provocação, precisa também fazer esse exercício no seu local, na sua região. Repito, não é só a transferência de renda em um cartão que vai tirar a pessoa desse ciclo de pobreza. É entender esse universo que ele vive e traçar políticas públicas, governo federal, estadual e municipal, na luta, né, para que a gente consiga quebrar esse ciclo de pobreza. Lá na minha cidade, quando eu fui prefeita, a gente tem vários exemplos, vários cases importantes que a gente fez com que as pessoas conseguissem exercer o seu protagonismo e abrir o seu próprio caminho. E aí a senhora fala da época de prefeita, os prefeitos buscam muito levar recursos até o município. Certamente a senhora será procurada por muitos prefeitos, muitos inclusive que mesmo apoiando João Azevedo não apoiava a sua candidatura ao Senado, e alguns deles, de maneira desrespeitosa, não lhe recebia bem na cidade quando a senhora passava ao lado de João Azevedo. Essa questão fica no passado, todos terão porta aberta na Secretaria do Desenvolvimento Humano. Como é que a senhora faz a avaliação do comportamento que houve durante a campanha em algumas cidades específicas e como é que vai ser a sua postura com esses prefeitos a partir de agora? Isso faz parte, né? Eu também não poderia querer que fosse diferente. Eu entrei, faltava 45 dias para terminar um pleito. Existia compromisso anteriormente firmado com esses prefeitos e outros candidatos. E, enfim, a Paraíba, a gente conseguiu passar uma grande mensagem ao Estado. Eu, como mulher, que não venho das oligarquias, que tenho essa vivência no arcabouço da gestão pública, foi importante passar essa mensagem para o povo da Paraíba. E é tanto que a partir do momento que eu saio do anonimato e o povo da Paraíba começa a conhecer essa mensagem que a gente ecoou na Paraíba toda, o povo votou. Eu não vou reclamar de votação, porque terei quase 500 mil de votos em 45 dias. Andei esse estado todo, levando a voz de uma sertaneja, de uma paraibana da vida real, trazendo para o eixo da campanha a fome, a miséria, o combate à exclusão social. E isso foi importante. A gente deixou um legado aí na Paraíba, dizendo a todas as mulheres simples como eu, que a gente pode estar em qualquer lugar, numa chapa formada por 2 homens, um da capital e outro de Campina Grande. Vem uma mulher lá de Pombal, sem padrinho, e consegue levar essa mensagem. Isso foi um fato. E em relação a esse tratamento com os prefeitos, a gente faz parte de uma cultura, de um estado machista, que sofreu também com vários atropelos no seu passado. E eu não poderia imaginar que poderia ser diferente. Existiam esses compromissos selados muito fortes, que envolveu orçamento secreto, que envolveu troca, balcão de negócios, e eu entendi e sabia que ia ser difícil, ia ser duro chegar numa cidade dessa que
que o candidato eleito tinha colocado, sei lá, 15 milhões de reais numa cidade que tinha 5 mil habitantes, e ele precisava fazer essa entrega dos votos. E a minha presença era ameaçadora. Olha, você não pode falar, porque se você falar, pode ser que o povo goste, vote, como é que eu vou entregar o compromisso do voto, do orçamento secreto. E eu tinha hora que eu perguntava, prefeito, e esse recurso foi para onde? Aí ele fazia, olha, 15 milhões eu recebi aqui. 7 milhões a gente construiu um açude na propriedade de doutor fulano, 2 milhões foi para uma verba de custeio na saúde. Eu contratei 50 pessoas. Aí eu ficava a imaginar. Era muito dinheiro, mas que não dialogava com a vulnerabilidade das pessoas, que não conseguia modificar a vida das pessoas, que não conseguia trabalhar os indicadores sociais, porque não ligava nada a nada. Então, esse vai ser o meu maior compromisso. Primeiro, tratar muito bem esse pessoal, tapete vermelho, para que esses prefeitos possam entender que o Estado não consegue chegar junto das pessoas sem o apoio da gestão municipal, que é quem executa na ponta a política. O Estado monitora, traça as estratégias, se alinha com o governo federal, mas ele leva a política para ser na ponta executada pelos prefeitos. E a gente precisa envolver os prefeitos nessa grande missão. O combate à fome, à pobreza e à exclusão social é uma missão não só do governo do Estado da Paraíba, não só do Brasil, mas do mundo, né? Está nas metas do desenvolvimento sustentável traçado pela ONU até 2030, que o Brasil, com certeza, a partir de agora, vai colocar isso como seu carro-chefe, tanto no governo federal, como João Azevedo também, no governo estadual. E essa interação da gestão pública estadual com municipal, ela vai estar assim como meta minha. E, acima de tudo, eu fui prefeita, eu fui presidente de consórcio, eu tenho uma habilidade dinâmica para receber essas pessoas com uma postura com muita qualidade, que é isso que preconiza o nosso governador, que atenda e receba todo mundo bem, respeitando o universo de cada gestão e de cada território, que eu acho que é isso que importa. A pobreza não pode ser silenciada. Deputada, a gente está com pouco tempo, a senhora tem uma agenda a cumprir, mas vamos a uma última pergunta, se a senhora puder responder de maneira mais rápida, por favor. No seu discurso, a senhora sempre pontua muito a questão do feminismo, da mulher como protagonista. A senhora está satisfeita hoje com esse desenho de governo de secretarias de João Azevedo? E na sua secretaria, na sua gestão, como será a participação da mulher nos cargos de poder? As mulheres, elas sempre têm algo a contribuir. A gente tem mais vivência e na maioria das políticas públicas. É a gente que acessa mais a saúde, é a gente que acessa mais a educação, é a gente que está lá mais acessando os serviços públicos, a gente tem algo a contribuir, com certeza. Se o governo me der se ele me deu essa missão do Estado da Paraíba, a gente compartilhar com as pessoas e promover o desenvolvimento delas, com certeza a gente vai envolver mulheres, mais mulheres, mulheres também da vida real, movimentos sociais, ONGs, terceiro setor. Todo esse arcabouço da sociedade precisa participar. A política e a sociedade civil organizada juntas, a gente consegue traçar um perfil da Paraíba e consegue também traçar soluções. O orçamento democrático dentro do governo João Azevedo, ele tem colocado para a gente várias situações e desafios a cumprir. Com certeza, a gente vai envolver mais mulheres e na gestão pública já tem várias mulheres também, mas a minha luta é por mais espaço, ainda mais. Para a gente encerrar rapidamente, essa missão no governo vai se dar a partir de fevereiro, quando a senhora deixar o mandato, cumprir o mandato na Assembleia, é isso? A gente já está terminando o mandato aqui na Assembleia, né? Falta voltar a LOA e as contas da gestão do governador João e de Ricardo. Concluindo isso, a gente senta lá na cadeira e começa a trabalhar e traçar um perfil, traçar um desenho para a nossa Paraíba. E a sua posição em relação às contas de Ricardo? Vai ser pela aprovação? A gente está analisando lá, né, as contas, não chegou ainda na casa, mas a gente vai analisar e com certeza a gente vai ter coerência na votação. Eu fui prefeita e eu sei que é necessário, acima de tudo, deixar os rancores. Eu não faço política com o fígado, eu faço política entendendo a gestão e respeitando cada cidadão. Deputada estadual Poliana Dutra, do PSB, anunciada como secretária do Desenvolvimento Humano, muito obrigado por ter vindo até a Jovem Pan João Pessoa. Eu é que agradeço, deixar um abraço a todos os paraibanos e pedir apoio nessa grande missão árdua, mas uma missão prazerosa. É questão de justiça social. Vamos juntos.